Segunda Reis 13, Segunda Reis 13, do versículo 14 ao 19, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então você imagina a situação do que aconteceu nessa passagem, nesse texto, nesse período. Seria muito fácil pegar aquele versículo onde ele fala sobre a flecha da vitória e falar que o Senhor tem a flecha da vitória sobre a sua vida, isso e aquilo. Seria muito fácil parar aí, mas eu creio que esse texto dá para a gente ir de forma mais profunda nele. Porque ele realmente quer trazer a questão de profundidade sobre a nossa vida. Como é importante a gente ir além da nossa vida. Então você imagina a situação. Este rei Jeoás foi visitar o profeta. E quando ele foi visitar o profeta, porque o profeta estava doente, ele não sabia que isso ia acontecer com ele. Mas daí o profeta foi lá e falou assim: pega o arco e atira. E ele atirou somente 3 vezes. Às vezes na cabeça dele ele pensou: bom, ele não me deu um alvo, ele não explicou porquê, e ele não me deu um motivo para fazer isso. Então eu vou fazer 3 vezes só e tá bom. Né? E o arco e flecha era uma arma que os reis estavam muito acostumados a usar. Era algo que eles tinham até uma certa prática. Então não era algo difícil para eles fazer. Não era algo que exigia muito esforço dele. Eu já peguei um arco e uma flecha, desses mais modernos ainda, né? Fui participar uma vez desses eventos de arco e flecha, não para competição, né? Só para poder realmente ver como é que é. E, gente, assim, eu achei horrível, porque é muito duro o negócio mesmo, é muito difícil você puxar o arco e você atirar a flecha. Quando eu pegava, assim, era aquela coisa assim de esticar, e a hora que eu soltava a flecha fazia assim, ó, chegava nem perto do alvo. Então era algo que exigia realmente muita prática, né? Exige uma força também. Então se os arcos mais modernos são assim difíceis, esses desta época eram mais difíceis ainda de manejar, mas os reis sabiam. Então não existia para ele uma dificuldade em fazer isso. Mas ele atirou 3 flechas e parou. Aí o profeta ficou bravo com ele, falou: por que você só atirou 3 flechas? Era para você ter tirado 5 ou 6. Era para você ter ido além. Era para você ter ido até eu falar para você parar. Mas você achou que era o suficiente e você parou. Por você ter parado antes, por causa disso, você não vai conquistar a Síria completamente. Você vai derrotar ela 3 vezes. Mas você não vai conquistar ela, porque você parou antes. Você não aproveitou a oportunidade que Deus colocou na sua mão. E esse tipo de oportunidade a gente nunca sabe quando ela vai surgir. Assim como este rei não sabia. Era completamente assim, aleatório o que aconteceu com ele. Ele não esperava isso. O profeta não mandou chamar ele para isso. Ele foi visitar o profeta porque estava doente. Então essas oportunidades podem acontecer na nossa vida sem a gente estar tendo ciência de que essa oportunidade está acontecendo. De que Deus está dando uma oportunidade para a gente fazer algo e continuar fazendo esse algo
até a hora que Deus chega e fala, tá bom aí, filho. Só que como às vezes a gente acredita que a gente está fazendo algo, construindo algo somente, é por acaso, isso aí não vai dar em nada, acho que aqui tá bom. Quando a gente começa começar a colocar limite, a nossa suficiência para algo que a gente está fazendo, às vezes pode acontecer de Deus chegar para a gente e falar assim, por que você parou? Porque eu não mandei você parar. Por causa que você não continuou fazendo, você vai deixar de aproveitar, de ter uma oportunidade melhor do que o que você vai ter por você ter decidido parar. Você não foi além. Você fez o básico. E fazer o básico para Deus é algo que vai abençoar a nossa vida? Vai. Só que é igual, por exemplo, o trabalho. Quando você é um funcionário que você só faz o básico, você cresce dentro da empresa? Dificilmente você vai crescer dentro da empresa. Mas quando você é um funcionário que você faz o básico, mas você vai além, você é um cara proativo, você é um cara que quebra os paradigmas, você é um cara que tenta pelo menos fazer algo a mais. Isso é ou não é notado? Isso é notado. Daí na hora de você subir alguém de cargo, você vai subir quem? Aquele que faz o básico ou aquele que tenta sair do básico e fazer além? Então, assim, aquela pessoa que faz o básico vai continuar com o emprego, vai continuar sendo abençoada? Vai. Mas aquela que fez além, aquela vai aproveitar algo melhor. Ela vai subir. Né? E com Deus, quando a gente faz além, quando a gente foge do básico, a gente aproveita as oportunidades melhores, as coisas que Deus tem de melhor para a nossa vida. E tudo isso começou com o rei Jeoás quando ele foi visitar o profeta. Né? E hoje você está aqui, você está visitando quem? Você está visitando o Filho de Deus. Então a oportunidade está acessível para você. A oportunidade que Deus tem para você é possível, assim como foi para Jeoás. Está sobre a sua vida hoje. Está sobre a minha vida hoje. Mas a gente tem que aproveitar bem essas oportunidades. Como que a gente aproveita melhor as oportunidades que Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender é por que Jeoás só atirou 3 flechas. Por que ele não continuou? Por que ele não insistiu em continuar atirando? Abre o texto por mim de Marcos capítulo 3, do versículo 24 ao 25. Marcos 3, 24 a 25. Se um reino, aqui é Jesus que está falando, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. O que Jesus está falando aqui? Aqui no contexto, para a gente entender melhor, Jesus começou a expulsar demônios. Né? Aí os fariseus que estavam ali perto, eles começaram a falar assim, tá vendo? Ó, ele expulsa demônios porque ele também tem demônio. Né? Daí Jesus fala isso daí, Jesus fala assim, não. Porque se um reino está dividido, se um reino luta contra si mesmo, não tem como ele se sustentar, não tem como ele estar de pé. Isso não existe. Então se uma casa luta contra si mesma, também não tem como essa casa ficar de pé. É isso que Jesus está falando. Que Jesus, o que ele está querendo dizer? Que se ele vem de Deus, não tem como ele lutar, ele mesmo, ele sendo demônio, lutar contra o demônio. Não tem como, porque é como se o diabo estivesse se derrotando a si mesmo. Mas ele vem de Deus, então por ele vir de Deus, ele consegue lutar contra o diabo, porque ele não faz parte do reino do diabo. É isso que Jesus está falando. Só que isso que ele fala, uma casa dividida não consegue subsistir, não consegue ficar de pé, uma casa dividida. Ou seja, se a gente é de Deus, a gente precisa ser de Deus. Se a gente se alguém é do diabo, alguém vai continuar sendo do diabo. Não tem como você viver uma vida onde você vive uma vida de pecado e uma vida de santidade, uma vida com coisas pecaminosas e uma vida querendo ir com Deus. Você tem que escolher. Aí o texto de 2 Reis 13,
2 Reis 13, versículo 10 ao 11. Com isso que Jesus falou na cabeça, 2 Reis 13, 10 a 11, no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, o rei que a gente leu, filho de Jeocás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Este rei que Deus deu a oportunidade, Jeoás, ele era um rei que fez o quê? Ele fez o que Deus reprova. Por quê? Porque ele continuou seguindo os passos dos reis anteriores, dos pais deles anteriores, que estavam seguindo um caminho do quê? De idolatria. Eles começavam a levantar deuses falsos para adorar. E a nação de Israel aqui é a mesma nação que Deus tirou do Egito, e Deus prometeu cuidar, e Deus prometeu que ia abençoar. Isso tudo aqui, segundo a Reis, é bem depois, né, de quando o povo saiu do Egito. Então Deus prometeu sempre cuidar de Israel. Só que daí o povo pediu um rei, Deus concedeu um rei. O melhor rei que Israel teve foi Davi. Depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão veio 2 filhos dele, Jeroboão e Roboão. E esses 2 filhos fizeram a nação cair. Porque começou a entrar a idolatria. Na verdade já começou com Salomão, a idolatria. Então começou a vir idolatria sobre idolatria, idolatria sobre idolatria. Aí Deus estava sempre tentando resgatar a nação, mas todo rei que aparecia fazia a mesma coisa que Jeoás fazia. Começava com o pecado lá de trás, começava a seguir a tendência do pecado lá de trás. Então o que Jeoás tinha? Jeoás tinha um coração dividido. Por quê? Ele acreditava em Deus a ponto de ir visitar o profeta, né? A ponto de acreditar que o profeta realmente era alguém que falava pela voz de Deus, mas ele também adorava outros deuses e não se desviou do pecado que os outros reis atrás dele seguiam. Então Jeoás era um homem que tinha o quê? Um coração dividido. Quando você tem um coração dividido, você não tem foco. Quando você não tem foco, quando a gente não tem foco, a gente se contenta com 3 flechas. Por que a gente vai além? A gente não vive aquilo. A gente faz do jeito que dá. Um coração dividido não consegue ir além para Deus porque está alugando o coração dele para 2 ocupantes. O Espírito Santo e a vontade própria. Pecado ou qualquer outra coisa. E um coração dividido não tem foco. Se não tem foco, a gente se contenta com o básico. Tá bom assim. Tá bom. Por que Jeoás ia começar a tirar? Ele falou, não, eu vou fazer assim do jeito que tá e tá bom do jeito que tá. Tá bom assim. Põe 2 Reis 13, 11 de novo. Tá aí. Ele fez o que o Senhor reprova. Pra gente, qual que é o contrário então de ser reprovado? É ser aprovado, certo? Como que nós somos então aprovados por Deus? Como que essa sentença poderia ser diferente? Ele fez o que o Senhor aprova. Como que você faz o que o Senhor aprova? Já parou para pensar nisso? Daí alguém pode chegar e falar assim, é só você obedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Mas isso daí é muito genérico. Porque tem hora que a gente consegue obedecer e tem hora que a gente não consegue obedecer. E daí? Então tem hora que a gente é aprovado e reprovado, aprovado e reprovado? É assim? Eu não creio que é assim. Para a gente entender melhor, existe uma diferença muito grande entre você ser usado por Deus e entre você ser aprovado por Deus. Existe uma diferença aí.
Porque às vezes a pessoa chega, você já viu aquela pessoa assim que na igreja ela é a coisa mais linda, ela ora bonito, às vezes Deus dá até uma revelação para essa pessoa, mas daí no íntimo dela, no dia a dia dela, ela não é uma boa pessoa. Você acaba descobrindo coisas que você fala, meu, que é isso aí? Que negócio é esse? Mas como que falou coisa que eu senti no coração que era de Deus? Como que é possível isso? O cara levando a vida desse jeito. Existe diferença entre ser usado e aprovado. Por exemplo, o que é ser usado? Vocês conhecem a história de Balaão no Antigo Testamento? Balaão foi uma pessoa contratada por um rei para lançar maldições em cima da nação de Israel. Ele pagou, porque ele era um tipo de um feiticeiro, pagou para ele lançar maldições sobre a nação de Israel. Né? E a hora que aconteceu diversas coisas, mas ele acabou concordando, ele acabou indo para lançar maldições em cima de Israel. Aí ele subiu no monte, onde ele viu toda a nação de Israel. E quando ele viu a nação de Israel, ele foi começar a lançar maldições. Só que aconteceu, ele começou a lançar bênçãos para o povo. Por quê? Porque Deus estava usando ele para isso. O cara foi lançar maldição e Deus tomou o lugar dele e começou a lançar bênção através da boca dele. Aí o rei que contratou ele falou assim, viu, que negócio é esse aí, cara? Eu contratei você precisa lançar maldição e se vai me lançar bênção em cima do povo. Ele falou, foi o que Deus quis, ele falou. Não teve como lutar contra. Então Deus usou esse homem para lançar bênção sobre a nação de Israel. Mas este era um homem aprovado por Deus? Não era. Ele era um feiticeiro. Ele é um homem que mexia com coisas ocultas, que Deus abominava. Mas Deus usou ele para abençoar Israel. Por que Deus usou ele? Para abençoar Israel. Ele foi usado, mas ele não era aprovado. Então, existem situações onde a pessoa é usada? Sim, existe. Mas não necessariamente essa pessoa é aprovada por Deus. Então, como que uma pessoa é aprovada por Deus? Como que a gente vai saber que essa pessoa é aprovada por Deus? Quando a pessoa ela tem o Filho de Deus. Quando ela tem Jesus no coração. E quando ela só vive para Jesus. Aí essa pessoa é aprovada por Deus. Porque quem tem o Filho, tem o Pai. E quem tem o Filho é aprovado pelo Pai. Porque se o Filho recebeu, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Se Jesus recebeu, Jesus aprovou. Se Jesus aprovou, o Pai aprova. Quem tem o Filho? E quem vive para o Filho? Por isso que tem gente, infelizmente até hoje, que tem o Pai, tem Deus, mas não tem o Filho. E se não tem o Filho, essa pessoa ela pode ser usada por Deus. Assim como um jumento na Bíblia também foi usado, um grande peixe também foi usado para engolir Jonas. Ser usado por Deus não é sinal de um caráter aprovado. Mas quando você tem um filho, você tem o Filho, você é aprovado por Deus. Aí você obedece Deus, porque antes você ouve o Filho. Então, Jeoás era um homem que não tinha o coração íntegro para Deus. Mas para a gente ter o coração íntegro para Deus, para a gente ser realmente aprovado, a gente precisa deixar o nosso coração totalmente centrado na pessoa de Jesus, no Filho. Aí você não tem um coração dividido. Você tem um coração focado no Filho. Você tem um coração focado em Jesus. Aí sim, se Deus bota um arco na tua mão, aí você começa a atirar e atirar e atirar, atirar, até você ouvir o Filho falar, tá bom até aí. Porque você está focado nele. Você não está
com o seu coração dividido com outras coisas. E essa divisão no nosso coração, ela não se divide somente com o pecado. Ela também pode dividir com qualquer outra coisa na nossa vida. A gente pode, por exemplo, estar completamente focado no nosso trabalho. Ser uma pessoa que está dividindo o nosso coração com o nosso trabalho. Ou com a falta de trabalho. Está dividindo com medo do dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte. Está dividindo o coração de novo. Está dividindo o coração, às vezes, com uma conquista que quer ter, com algo que quer conquistar e que, às vezes, não está conquistando. Está dividindo o coração. Está dividindo o coração com, às vezes, até com uma bênção que recebeu. E daí começa a dividir o coração com aquela bênção e viver somente em função daquilo que recebeu. O nosso coração não pode estar dividido, porque se ele estiver dividido, ele não se sustenta, ele não fica de pé. Aí é a hora que você sorri, é a hora que você chora, é a hora que você se desespera, é a hora que você se enerva, é a hora que você se ira. Por quê? Porque é um coração que está dividido. Mas se você tem um coração centralizado no Filho, focado nele, aí as coisas fluem melhor, independente do que está acontecendo. O teu coração se sustenta, fica de pé, o seu emocional fica de pé, porque você não está dividido. Aí você consegue atirar flechas, você consegue aproveitar oportunidades, e você vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, até o Filho falar, tá bom até aí. Aí você não fala, não, até aqui tá bom. A segunda coisa que a gente consegue entender nesse texto é que para a gente atirar mais flechas, a gente precisa ter o coração centralizado, não um coração dividido, certo? Mas atirar mais flechas é uma questão de doação. Para a gente tirar mais flechas, a gente precisa ter uma atitude de doação. Como assim? 2 Reis, capítulo 13, versículo 19. 2 Reis 13:19. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Por quê? Como Jeoás tinha o coração dividido, ele não tinha o coração pronto para se doar, para realmente entrar na oportunidade que Deus deu para ele. Ele fez o que ele achou suficiente para ele. Quando a gente tem o coração focado em Jesus, sem divisão, você precisa entender que se você colocar o teu coração centralizado em Jesus, Jesus vai pegar esse coração e vai querer usar esse coração para a obra dele. Cristão de verdade não fica parado. Ele tem que sempre estar se mexendo. Por quê? Porque um coração centralizado em Cristo é um coração que Cristo entende que é um coração pronto para Ele. Se é um coração pronto para Ele, é um coração pronto para a obra dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar essa pessoa em movimento. Igual colocou Jeoás, atirar flecha. Vai colocar em movimento. Então as oportunidades vão começar a aparecer para um cristão. A gente precisa daí entender que a gente precisa se doar. Você começar a fazer algo para Jesus. Você fazer algo para Jesus. Porque você colocou o teu coração nele. E ele vai pedir para você fazer coisas. E você tem que fazer essas coisas. Não terceirizar para outro. Ah, isso daí é função de fulano de tal. Ah, isso daí é outra pessoa que vai fazer. Ah, eu vou ligar para fulano lá, porque fulano que é bom para fazer isso. Mas se a oportunidade apareceu para você. Que tipo de oportunidade? O que eu quero dizer com oportunidade? Pensa assim, Jeoás atirou 3 flechas, certo? Pensa que cada flecha poderia ser uma oração. Significa que ele orou só
3 vezes. Aí o profeta chegou para ele e falou assim, você deveria ter orado 5 ou 6 vezes. É a mesma coisa com a gente. Quando aparece algo na nossa vida, e a gente gostaria que isso se mudasse, que isso se transformasse, será que a gente não para no meio do caminho? Eu já orei tantas vezes com relação a isso e o negócio não mudou. Será que a gente não faz isso? A gente não se doa mais. A gente chega e fala assim, não, até aqui é o suficiente. Tentei, não deu. Mas a gente não ouviu a palavra do Senhor falando, até aí tá bom. A gente para simplesmente. Não, tá bom, orei 3 vezes, orei 5, orei 10 e não aconteceu nada, eu parei de orar sobre isso, simplesmente. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe às vezes essas flechas poderiam ser uma visita para alguém. Ah, estou falando com fulano de tal e falei uma vez que essa pessoa não deu certo, falei outra vez que essa pessoa não deu certo, falei outra vez que essa pessoa não deu certo, falei 3 vezes que essa pessoa e essa pessoa não mudou. Mas às vezes você ainda sente aquela vontade de falar com ela. Você ainda sente aquele chamado para você falar, porque tem gente que realmente não compensa insistir, né? Mas se você começa a sentir aquela... Aí você fala assim, Senhor, eu já fui lá 3 vezes, não deu certo, não vou mais. Aí você está limitando aquilo que Deus quer que você continue. Aí você está parando de novo. Aí você não está se doando para aquilo. Um coração focado é um coração de doação, e um coração que se doa é um coração que aproveita oportunidades. Se aparece alguém que está precisando de ajuda do teu lado, e você sente no teu coração que é para você ajudar essa pessoa, ajude. Até a hora que Jesus vai chegar e falar assim para você, até aí, tá bom. Continue insistindo. Por mais que possa parecer difícil ou pesado, continue insistindo. Não deixa de aproveitar as oportunidades. Não deixa de insistir naquilo que é de Jesus. Não fique só jogando 3 flechas e acreditando que tá bom assim. A gente é um povo muito imediatista. A gente é. A gente quer um negócio logo. E quando a gente quer algo, a gente toma quantos menos passos possíveis para a gente ter esse algo. Porque ninguém quer caminhar muito para ter algo que Deus quer dar. A gente quer dar poucos passos para ter aquilo que Deus quer dar. A gente quer tirar poucas flechas para aquilo que Deus quer dar. Mas a gente precisa entender que atirar mais flechas, continuar insistindo, continuar persistindo, esse é o caminho que Deus quer que a gente persiga. Para quê? Porque isso daí traz maturidade para a nossa vida e traz revelação de que Deus está realmente cuidando de nós. Porque Deus vai dar algo na tua mão quando você está pronto para você receber. Deus não vai dar algo na tua mão quando você desistiu. Ele vai dar quando você está pronto para receber. E esse processo de você continuar insistindo, de você continuar tirando mais flechas, é o momento quando Deus está trabalhando com você para que você realmente esteja pronto para receber aquilo que Deus quer te dar. Para você conquistar completamente, não só conquistar 3 vezes. Não só conquistar um pouquinho, ganhar um pouquinho. É conquistar mesmo. Continuar insistindo. Se a gente só joga 3 flechas e a gente fala, tá bom assim, sabe o que acontece daí? Isso é a terceira coisa. Que quando a gente se doa mais, quando a gente deixa o nosso coração realmente pronto para se doar para as oportunidades que Jesus colocar na nossa vida, quando você se doar mais, isso vai te levar a uma profundidade espiritual maior e melhor. Profundidade com Deus.
Quanto mais você se doa para Jesus, mais Jesus começa a se revelar para você. E daí você começa a experimentar coisas cada vez maiores na sua vida. Porque você aceitou ir para o profundo. Você aceitou ir para o além. Você não parou no básico. Sabe aquela coisa assim do só ir na igreja tá bom? Esse é o crente igrejeiro. Só ir na igreja tá bom. Não estou falando que essa atitude é uma atitude errada. Mas é uma atitude básica. É o básico. E ela vai viver em cima do básico. Mas quem aceita vir na igreja, e quem é igreja fora da igreja, esse decide ir além. Esse decide experimentar coisas maiores, abraçar oportunidades. Quantas coisas já aconteceram, quantas pessoas eu já ouvi dizer que alguém chegou, por exemplo, e pediu uma oração para ela. E a pessoa chegou e falou assim, eu fiquei com vergonha de orar, eu pedi para ir para tal pessoa, para ele falar com tal pessoa, para tal pessoa orar para ele. Por que você acha que isso apareceu para você? Porque você é a melhor pessoa para isso? Não necessariamente. Mas Cristo que está em você é a melhor pessoa para isso. E se Cristo está com você, aquilo apareceu por quê? Porque é para você abraçar essa oportunidade. Então ora do jeito que você consegue. Porque a hora que você se doa para aquilo, aí Jesus pega o controle das tuas mãos. Ele assume o negócio. Que nem, por exemplo, põe o texto de 2 Reis 13, do versículo 16 ao 17. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Põe o 16 lá, faz favor, de novo. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Olha o que Eliseu fez. Eliseu pediu para o rei pegar o arco. O rei pegou o arco. O que Eliseu fez daí? Eliseu pegou sobre as mãos do rei e atirou, junto com ele, a primeira flecha. E ele falou que esta é a flecha da vitória. Eliseu falou. Esse ato que Eliseu teve de pegar a flecha junto com o rei e atirar, isso é o que Jesus faz conosco. Quando você se coloca para se doar, e você abraça a oportunidade, querido, você abraça a oportunidade junto com alguém. Aqui o rei Jeoás abraçou essa oportunidade junto com o profeta. Mas o profeta aqui simboliza a pessoa de Jesus. Aí Jesus pega no arco com você. Aí ele fala o que para você? Essa é a flecha da vitória. Porque ele está atirando com você. Só que daí o profeta soltou. E falou para o rei Jeoás, agora você atira. Aí o profeta Jeoás atirou 3 vezes sozinho. Por isso que o profeta se irou. Falou assim, eu não falei para você. Eu comecei o negócio com você. Se eu comecei o negócio com você, eu vou terminar com você. Mas você terminou antes, sozinho. Porque eu não falei para você parar. É a mesma coisa quando você se doa para Jesus, ele vai começar com você e ele vai terminar com você. Só que chega uma hora que Jesus chega e faz assim, agora o arco está na sua mão. Ele está do seu lado, mas o arco está na sua mão, que é para ver até onde você vai. A sua limitação. Se você se limita, o quanto você se limita, é o quanto Deus vai se revelar para você. É o quanto Jesus vai se revelar para você. Ele só vai se revelar até onde você permite. Ele não vai se revelar a mais para você se você não deu espaço para essa revelação. Se você limitou. É igual água.
quando você vai colocar água num copo. Você precisa encher esse copo até onde o copo vai. Porque se você começar a encher mais, vai começar o quê? Vai transbordar. E daí vai ser desperdício. Então Deus vai enchendo você conforme é o tamanho do seu copo. Conforme você vai se limitando. E se você só faz o básico, você vai continuar sendo xícarazinha. Ele vai continuar enchendo sua xícarazinha. Significa que isso é ruim? Isso não é ruim. Você vai continuar sendo uma pessoa abençoada. Só que você está perdendo de ser uma garrafa, por exemplo. Onde ele vai te encher mais. E mais. Um galão. Olha que bênção, um galão. Espiritual, né? Não de tamanho, por favor. Mas ele vai te enchendo. Conforme você vai se doando e aproveitando as oportunidades. Em 2 Reis agora 13, para eu encerrar 13, versículo 25. Então Jeoás, filho de Jeocás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou e assim reconquistou essas cidades israelitas. 3 vezes Jeoás conquistou exatamente como o profeta falou que ele ia fazer. Ele ia conquistar 3 vezes. Mas não ia conquistar completamente. Por quê? Porque ele fez o básico. Porque ele permitiu com que o coração dele ficasse dividido. Porque ele achou que até onde ele foi era o suficiente. E ele não permitiu com que ouvisse a voz do profeta e falasse assim, até aí tá bom. Sabe, gente, Jeoás era um cara abençoado, ele foi um cara abençoado. Ele conquistou vitórias. Você só fazer o básico para Deus, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa abençoada. A flecha da vitória vai estar sobre a sua vida. Você vai conquistar as coisas, assim como Jeoás conquistou. Mas Jeoás perdeu a oportunidade de falar assim, eu conquistei completamente. Ele perdeu essa oportunidade. As outras cidades que ele não conquistou, eu creio que ficou na cabeça dele. Puxa vida, eu poderia ter conquistado essas cidades aí. Eu poderia ter conquistado o resto. Mas eu não aproveitei. Eu não entendi o que Deus queria. Não permiti com que Deus terminasse o que Ele começou. A gente precisa entender que quando Deus pega um filho para si, Ele quer que a gente viva a vida de forma exponencial. Deus não quer que a gente viva de forma básica. Porque Deus gosta de abençoar o filho dele. Deus gosta de abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Mas Ele só vai até onde a gente limita. Eu não vou fazer isso porque... Não posso fazer isso porque eu tenho que fazer tal coisa. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que viajar. Porque eu tenho que fazer aquilo. Porque eu tenho que falar com fulano de tal. E daí a gente começa a priorizar tudo que é do mundo. Não estou falando que a gente não deva dar atenção a essas coisas, lógico que sim. Mas só que se essas coisas entram em conflito com a oportunidade que Deus está colocando na tua mão, de alguém chegar para você e você perceber que alguém chega para você e fala assim, olha, vamos lá conversar com tal pessoa, ela está precisando. Mas eu não sei, eu não sei falar com essa pessoa, é melhor falar para outra pessoa, é melhor pedir para outro, ou eu estou ocupado, eu não posso ir, eu vou gastar para chegar até lá, eu ainda estou muito cansado para ir até lá, não sei o que. Você começa a fazer isso, você não está aproveitando oportunidades. Porque se isso apareceu, cada oportunidade que você aparece que aparece para você em favor da pessoa de Jesus, se aparece para você, aproveite. Porque isso pode te cansar, isso pode gerar custo, isso pode gerar conflito de agenda.
Mas se é algo que você sente no teu coração, que Jesus colocou para você aproveitar, aproveite. Porque quem ganha é você. Porque daí você começa a sair do básico. E você começa a entrar no profundo. E daí você começa a dar mais espacinho para Jesus trabalhar dentro de você e se revelar mais dentro de você. Por isso que existe crente, cristão, que não cresce, ele permanece sempre o mesmo. Desde o momento que ele entrou na igreja até o momento que ele morrer, ele foi o mesmo. Por quê? Porque ele só fez coisa básica. Aí você tem aquele que começou na igreja faz 3 meses e você começa a ver o cara assim, ó, pá, despontar, e daí você começa a ver o cara ter dons espirituais, você começa a ver o cara começar a crescer, tanto espiritualmente quanto dentro da igreja. Daí você chega e fala assim, pô, meu, tô 5 anos na igreja, esse cara aí aparece e do nada começa a fazer as coisas. Por quê? Porque ele começou a sair do básico, ele começou a se doar mais. Se ele começou a se doar mais, Jesus começou a se revelar mais. Se Jesus começou a se revelar mais, essa pessoa cresce. Não é questão de tempo de igreja, é questão de doação. Quanto mais se doa para a obra. Por isso que as pessoas falam muito sobre essa questão de primeiro amor. Ai, como eu queria voltar no primeiro amor. Já viu isso, né? Ai, como eu queria voltar no meu primeiro amor. Primeiro amor é quando você entrega a sua vida para Cristo. Que você está naquela euforia. Tudo quero fazer para Jesus. Tudo quero fazer para Jesus. Participa até da marcha para Jesus e tudo mais. Né? Aí chega o convite para a marcha de Jesus, fala, ai não, minha perna, minhas costas, minha cabeça, né? Tudo quer fazer para Jesus, mas chega uma hora que parece que esse primeiro amor, parece que ele se torna morno, onde a gente faz se dar, vai se dar, ora se dá, fica morno. Por que esse primeiro amor não permanece para sempre? Porque conforme a gente vai andando com Jesus, outras coisas vão querendo dividir o nosso coração. As outras coisas vão querer roubar a nossa atenção. E a gente permite. Aquele primeiro amor, a gente só tem aquele primeiro amor porque é quando a gente está mais focado na pessoa de Jesus. Aí a gente explode, quer fazer tudo que é para Jesus. Mas daí começa, sabe aquela coisa que parece que a ficha começa a cair? Os boletos começam a vir, notícias ruins começam a chegar, coisas desagradáveis começam a acontecer, doenças começam a aparecer, tudo aquilo vai dividindo o coração e dividindo o coração e dividindo o coração. Aí a gente perde aquele primeiro amor. Mas quando você começa a se doar mesmo no seu cansaço, aí Cristo vai se liberando para você. E esse primeiro amor, eu não digo para você que ele vai voltar, porque ele sempre esteve ali. Você não perdeu ele. Ele sempre está aí. Ele está aí no seu coração. O único problema é que às vezes ele está afogado. Ele está embaixo de um monte de tralha. Mas ele está aí. Daí o que vai acontecer? Você vai reacender isso. Você vai começar a tirar a tralha. É limpar a casa. E daí você fica focado na pessoa de Jesus de novo. Se você viver focado na pessoa de Jesus, você vai experimentar coisas que poucas pessoas experimentaram na vida. Pessoas que vão passar a vida inteira sem experimentar isso. Sabe, vai ser aquele momento onde, quando você chegar no céu, vai ter gente que vai chegar e falar assim, ó Jesus, como eu andei com o Senhor e eu fiz tudo o que o Senhor quis. Que beleza eu estar aqui, eu te agradeço. Jesus vai falar, entra, pode entrar. Mas você também vai ter aqueles que vão subir e vão falar assim, Jesus, eu não vi a hora de estar aqui. Nossa, aquela vez que você fez isso comigo, que você fez aquilo, sabe, de abraçar, de colocar do lado e falar, nossa, Jesus. Por quê? Porque você tem um grau de intimidade maior, que é um grau de revelação maior. Aquela pessoa aproveitou coisas maiores e melhores do que aquele que fez o básico. A gente tem que insistir, às vezes, a gente só tem que atirar mais flechas.
A gente não tem um alvo definido, assim como o profeta não deu. A gente não tem um número definido. A gente não tem nem um lugar certo para se jogar essas flechas. Mas às vezes a gente só precisa ir jogando. E jogando, e jogando. Seja uma oração, seja uma visita, seja uma conversa, seja uma doação mesmo, literal para alguém, qualquer coisa. Vá aproveitando oportunidades, vai jogando flechas, até a hora que você vai ouvir Jesus falar assim, não, até aí tá bom. Ou, tá ótimo o que você fez. Daí ele assume o resto. Ele começa com você e ele termina com você. Não termine aquilo que Jesus começou com você. Não termine. Porque se ele começou com você, ele vai terminar com você. Tem um rapaz que eu dei carona uma vez para ele, aqui para eu encerrar, que ele falou um negócio que eu guardei. Eu peguei carona com ele, daí a gente foi para tal lugar, né? Chegamos lá, tinha outra pessoa também lá, a gente encontrou um grupo de pessoas, tinha outra pessoa lá que também ia, né, pegar o mesmo caminho que eu. Então essa outra pessoa também poderia dar carona para quem eu dei carona, né? Aí eu cheguei para esse fulano e falei, ô William, tô indo embora, tal, não sei o que, você quer ir embora comigo ou você quer ir com fulano de tal? Ele falou assim, não, eu vou com você. Eu falei, não, mas se você quiser ficar aí, você fica, não tem problema. Ele vai passar lá, ele pode te dar carona também. Ele falou, não, eu vou com você, porque o meu pai sempre falou para mim que se eu pego carona com alguém, eu tenho que voltar com essa pessoa que eu peguei carona, né? Eu falei, interessante isso, viu, cara? Eu falei pra ele, só que eu tô indo embora mais cedo. Ele, tudo bem. Eu falei, mesmo assim eu vou. Se eu peguei carona com você, eu vou embora com você, ele falou. Então é o mesmo princípio. Se você entrou no carro com Jesus, você tem que voltar com Jesus. Não dá para você voltar com outro, né? Então que a gente possa realmente aproveitar as oportunidades, lançar mais flechas. Vamos pedir graça também, porque tem coisas que nem compensa a gente começar. Por isso que é importante a gente chegar e falar assim, Senhor, o Senhor está comigo nisso? O Senhor está pegando comigo no arco? Porque se o Senhor não estiver pegando comigo no arco, eu não vou começar. Então é muito importante também a gente colocar isso diante de Deus e falar assim, Deus, essa oportunidade que apareceu, aproveito ou não aproveito? Porque tem coisas que aparecem para perder o teu tempo, tem coisas que aparecem que o diabo faz para justamente te distrair e também perder o teu tempo. E tem gente que, infelizmente, a pessoa se fecha a tal ponto, ela se fecha tanto que não, eu não quero, não vou, não faço, que não dá para você continuar insistindo. Aí você chega e você fala, Senhor, termina isso comigo, porque o Senhor está vendo como é que está a situação. Né? Igual tem muita gente que eu falo, e eu aconselho, e eu falo, tenta ir para a igreja, vai para a igreja, E a pessoa, tá bom. E a pessoa não vai. E a pessoa ainda liga e fala assim, mas eu tô ruim, eu tô mal, eu tô isso. Fala assim, bom, o básico você não quer fazer. Então como que você quer que as coisas se resolvam? Né? A gente tem que começar pelo básico.